Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês novamente é Daniel, do canal VR Fácil. E esse vídeo aqui ele é muito legal porque eu quero apresentar para vocês 3 dicas muito importantes para quem está iniciando no Blender. Facilitam muito o trabalho. Se eu soubesse essas dicas quando eu estava começando, teriam me ajudado muito. Então são dicas assim que vão aumentar a sua produtividade no Blender, vão facilitar quando você estiver fazendo alguma coisa esboçada ou também já começando a fazer um trabalho final já também. São bem legais. As 3 coisas que a gente vai estar falando aqui são o menu Snap, tá? Que eu vou deixar para falar por último, que ele é muito legal e traz algumas funções bacanas para você adicionar objeto, alterar a rotação dos objetos, é bem bacana. Eu vou estar mostrando também o efeito do Ctrl Z, que é o voltar, né? Que a gente já está acostumado dentro do Blender, é muito poderoso essa função. E também a seleção em loop, que ajuda muito na nossa produtividade. Eu vou abrir aqui uma sala que eu fiz. Eu vou esconder aqui o teto só para a gente poder enxergar no interior da sala. Então você vê que aqui é uma sala de aula com vários objetos. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar nessa mesa aqui e vou entrar no Edit Mode apertando o Tab. Então aqui você vê que eu vejo todos os vértices, todas as arestas, as faces, né? Então eu vou clicar aqui no vértice e vou começar a selecionar os vértices. Tá vendo? Estou selecionando um de cada vez. Se eu quiser selecionar todos eles juntos, basta eu clicar no primeiro, apertar o Shift e começar a selecionar os próximos. Então eu vou lá, estou selecionando, papapá. Quando eu cheguei nesse último aqui, vamos supor que eu selecionei errado e selecionei esse aqui de baixo. Eu vou falar assim, caramba, eu vou ter que apagar tudo que eu fiz para poder voltar a selecionar eles e depois tentar selecionar certo. Aqui parecia ser fácil, porque os vértices não estão muito distantes. Mas vamos supor que você tivesse muitos vértices aqui. Então fala assim, caraca, agora eu tenho que selecionar todos esses vértices aqui, um cada um. Eu posso errar, posso clicar errado, de repente não selecionar o que eu quero. Então no Blender, ele aceita o Ctrl Z. Quando você estiver aqui clicando e você errar, basta você dar o Ctrl Z, que ele volta para o último ponto que você selecionou. E aí você pode selecionar o ponto certo. Isso é legal que existe também o Ctrl Shift Z. Então vamos supor, eu voltei demais. Eu vou apertar o Ctrl Shift Z e ele vai voltar para onde eu tinha selecionado. Então assim, é muito bacana. Quando você estiver selecionando muitos objetos, editando assim várias coisas em sequência e por algum motivo você clicou errado, basta você dar o Ctrl Z para voltar ou o Ctrl Shift Z para você avançar. A segunda coisa que eu queria mostrar para vocês, eu vou entrar aqui no Edit Mode desse esqueleto. Esse aqui é um modelo que você encontra online, tá num site de escaneamento de pessoas 3D. Então vamos lá, ela tem várias linhas aqui ao redor do corpo dela, né? Se eu selecionar uma aresta qualquer, vou mudar aqui para aresta, você perceba que eu seleciono uma linha por vez. Se eu segurar o Alt e selecionar, olha como ela seleciona um caminho. Isso ela chama de loop. Se eu selecionar na horizontal aqui, você perceba que ela selecionou uma linha na horizontal. Isso é muito bacana porque eu posso tanto selecionar loops na horizontal quanto na vertical. Basta eu selecionar a direção que eu quero clicar. Então se eu quero nessa linha vertical, ela vai selecionar essa vertical. Se eu quero essa horizontal, ela vai selecionar essa horizontal. Isso é melhor porque eu não preciso ficar clicando numa linha, apertando Shift e selecionando todas. Basta apertar o Alt e selecionar o loop que eu quero. Você perceba que ele acha loops diferentes conforme eu vou clicando no corpo. Inclusive ele pode achar loops, olha só esse loop aqui, ó. Ele começa aqui em cima e vem até aqui embaixo. E por aí vai. Isso facilita muito quando você estiver editando, né, querendo cortar o seu objeto ao meio, por exemplo. É bem bacana. E você também pode usar junto com o Shift. Então eu posso selecionar o loop aqui, apertar o Shift e selecionar esse loop aqui embaixo. E assim eu vou selecionando os loops mais rapidamente. É bem bacana também. Então essas são as 2 dicas. A terceira dica que eu quero dar para vocês é o menu Snap. Como é que funciona o menu Snap? Vamos lá. Vou voltar aqui para minha mesa, tá? Vamos supor que eu queira adicionar um objeto aqui no meio dessa face retangular verde aqui. Eu teria uma opção, que é ir para a opção de cursor aqui na esquerda, selecionar essa face aqui em algum lugar, e você perceba que ela seleciona em qualquer região da face, bastando eu clicar. É importante estar marcado aqui o Surface Project, que aí ele garante que quando eu clico, o meu cursor ele está na superfície, lá, tu vê que ele está bem ali encostado na superfície. E aí eu poderia adicionar um objeto aqui. Vem aqui, Add, vou adicionar um cilindro, por exemplo. Vou diminuir o tamanho dele aqui para ele ficar ali na parede. Só que isso aqui não é tão preciso. Você vê que ele está encostando aqui nessa aresta, nessa aqui ele não está. E se eu quiser fazer uma coisa mais precisa? Aí eu preciso usar o menu Snap. Eu vou deletar esse cilindro. Volto aqui para a opção de selecionar. Se eu selecionar essa face aqui, eu quero botar o meu cursor exatamente aqui no meio. Como é que eu faço? Menu Snap. Eu vou apertar Shift S. E aí eu tenho várias opções de cursor.
Essa opção aqui, ó, Cursor to Selected, é o 2. Basta eu clicar. Se eu selecionar só essa aresta aqui e der o menu Snap, Shift S, e colocar Selected, ele seleciona só a aresta, o meio da aresta. Bacana isso, né? Se eu selecionar mais de uma também e dar o Shift S, ele também coloca no meio dessas arestas todas, olha lá. Você vê que está aqui meio que no meio dessa superfície curva, né? Enfim, e tem outras maneiras também de eu dar o Shift S. Eu coloco na origem do objeto, então na origem do mundo, desculpa. Então ele está aqui no 0, 0, 0. Se eu selecionar o meu objeto inteiro, eu também consigo colocar no objeto. Então ele vai procurar o centro do meu objeto quando eu selecionei. Enfim, então ele é bem poderoso porque eu consigo colocar isso em várias posições de maneira certa, né? Então, uma coisa muito legal que você pode usar o menu Snap. Eu vou esconder minha sala, tá? Vou ver só essa porta. Você vê aqui que ela tá aqui no Edit Mode, né? Eu vou selecionar a vértice, vou selecionar só esse ponto aqui e vou colocar o meu cursor aqui, ó, Cursor to Selected. Você vê que ele ficou ali na quina. Agora eu vou voltar para o meu Object Mode, vou dar Object, Set Origin to 3D Cursor e vou apertar OK. Agora o centro do meu objeto ele passa a ser nesse ponto aqui também, não só o cursor. Se eu quiser, eu até posso voltar o cursor para a minha origem do mundo. Só que agora, se eu selecionar esse objeto e der rotacionar no Z, eu rotaciono em cima daquele ponto de origem. Então eu tenho o efeito da porta se abrindo. Então olha como você conseguir colocar o cursor numa posição exata, e aí você também tem essa possibilidade de colocar a origem do seu objeto no cursor, você consegue fazer animações bem interessantes. Então era isso, foram as 3 dicas que eu passei para vocês. O Ctrl Z na hora que você está selecionando os objetos, selecionar em loop com o Alt, e o menu Snap, né, que é Shift S, quando você está querendo mudar a origem de colocar os objetos, na verdade o seu cursor na tela. Então valeu, galera, deixem um like aí, se inscrevam no canal, se vocês quiserem mais dicas como essa, entrem em contato comigo. Então valeu, obrigado!